Bom dia, sétimo ano. É bom estar aqui novamente com vocês depois desse tempinho de descanso, né? Espero que vocês estejam com energia renovada. Afinal, esse vai ser um dos temas da nossa próxima aula, né? Então, nossa próxima aula é calor e energia, tá certo? Então, para começar a falar desse tema, nós vamos fazer a correção da página 2 do livro de vocês. Então, abram o caderno de vocês, o livro didático, peguem lápis e borracha para fazer correções se forem necessárias, tá? Então, nesse tema calor e energia, na página 2 de vocês, a gente começa com essa imagem aí, ó. E um pequeno texto que diz assim: um período histórico-social tem grande influência sobre diversas áreas, como a ciência, a literatura e a arte. No início do século XX, surgiu um mundo novo, com a invenção do automóvel, das máquinas industriais, do avião, etc. Esse desenvolvimento contribuiu para a criação de um movimento denominado futurismo. Os artistas futuristas estavam interessados em representar a velocidade das máquinas e seguiam uma linha tanto radical que exaltava a máquina, a velocidade e a tecnologia acima de tudo. E aí nós temos essa imagem, né, um quadro do artista denominado Ivo Pinati, né? Ele é um pintor italiano que ele fazia parte desse movimento futurista, tá? Então, como o texto fala aí, esse movimento ele tinha uma certa relação, né? Até um pouco radical com essas máquinas que foram inventadas no início do século. E nesse quadro dele, a questão número 1 pede: o que é que você vê no quadro futurista do artista? Então, essa percepção visual, né, de um quadro, que você vê em um quadro, ela é bem pessoal. Essa é uma questão muito pessoal. Então, eu já li as opiniões que vocês deram, né? E agora eu vou dar minha opinião. Então, o que é que eu vejo aí nesse quadro futurista? Eu consigo ver máquinas, eu consigo enxergar trens, eu consigo enxergar avião, né? Ou partes do avião. Aqui, por exemplo, eu enxergo a hélice do avião, ó. Aqui uma asa de avião. Aqui uma locomotiva que vai puxar vagões aqui para trás. Eu enxergo indústria aqui ao fundo. Então, eu consigo enxergar várias coisas diferentes nesse mesmo quadro, mas todos eles relacionados às máquinas, à velocidade, à força, né? A indústria, a capacidade que essas máquinas têm de produzir, tá certo? Agora, a questão 2 é assim: de onde vem a energia utilizada pelas máquinas, como automóveis e trens, para conseguirem se movimentar? Então, essa energia ela vem dos combustíveis, né? Lá nos primórdios eram combustíveis principalmente como carvão, né? Queima de madeira, combustíveis, digamos assim, combustíveis mais simples, digamos assim, tá certo? E hoje a gente tem uma variedade muito grande de combustíveis, como gasolina, álcool combustível, óleo diesel, gás natural, energia elétrica. Então, hoje eu tenho uma gama muito grande de combustíveis que fazem com que essas máquinas sejam movimentadas, tá certo? E dando continuidade aí no nosso estudo, nós vamos ainda voltar a falar um pouquinho desse futurismo aí, ó. Então, esse futurismo, como eu falei, ele retratava bastante esses ambientes urbanos que tinham a ver com esse desenvolvimento tecnológico, né? Então, a presença da luz elétrica, de máquinas industriais, uma sensação de maior dinamismo, de mais
de objetos mais, digamos assim, efetivos, que faziam funções mais efetivas. Então, esses objetos eles eram chamados de máquinas térmicas, tá? Então, aqui eu tenho a imagem de uma dessas máquinas térmicas. Nesse caso aí, essa máquina foi desenvolvida pelo escocês James Watt, 1736 a 1819, né? E ela foi um marco na Revolução Industrial. Por quê? Porque ela conseguia converter calor, né, em movimento. Então, calor é energia térmica em movimento. Então, ela se movimentava através dessa energia térmica. Essas pessoas que se ligavam a esse movimento futurismo, né, de futurismo, ele tinha uma crença de que ciência e tecnologia eles promoveriam o progresso das nações. E de certa forma, eles estavam muito corretos, né? É através mesmo da ciência e da tecnologia que o progresso vem. Então, se a gente pensar nas máquinas que existiam no início do século passado, com as que existem neste século, que estamos ainda no início desse século, elas sofreram alterações muito grandes, né? Se eu pensar naqueles combustíveis que eram utilizados lá em 1900 e os combustíveis que são usados hoje, tem uma diferença muito grande. Então, o desenvolvimento dessas máquinas térmicas trouxeram, sim, né? Trouxeram progresso, trouxeram prosperidade para essas nações, tá certo? No caso dessa máquina aqui, o que ela fazia? Ela tinha a função de retirar o excesso de água das minas de carvão, facilitando o quê? Facilitando que aqueles mineradores, aqueles trabalhadores, conseguissem extrair esse carvão mineral com mais facilidade, né? E naquele momento lá no início lá, né, dos séculos passados, né, do século aí 18 no caso, o moço nasceu no século 18, provavelmente lá final do século 18, início do século 19, essa máquina fazia muita diferença, porque não tinha a gama de combustíveis que tem hoje, né? Então, o carvão era um dos combustíveis mais utilizados. E essa máquina facilitava aí a extração deste carvão, certo? Então, com o processo de desenvolvimento dessas máquinas, que a gente chama de máquinas térmicas, porque são movidas pelo calor, né, que é energia térmica em trânsito, surgiu o movimento de revolução industrial. O que é essa revolução industrial? É quando começa-se a utilizar mais máquinas, né, do que trabalhos manuais na produção de objetos. Então, essa revolução industrial, ela se inicia na Grã-Bretanha, né, por volta de 1750. E, como eu falei, essas máquinas térmicas, elas substituem a manufatura. Então, manufatura é um termo para produtos que são feitos à mão, uma mão de obra, né? E aí, a tecnologia das máquinas, ela modifica a relação de trabalho. Então, o que era produzido em pequena escala passa a ser produzido em larga escala. Então, por exemplo, lá naquela época, vamos falar em tecido, porque a gente está vendo aí uma indústria têxtil, né? Na nossa imagem aqui, ó, está se produzindo tecido. Então, aqui, nós já estamos mostrando essa produção de tecido numa indústria que tem máquinas térmicas. Então, a quantidade de tecido produzida ela é muito maior e muito mais rápida. Quando antigamente, antes das máquinas térmicas, essa produção ela seria muito menor, né?
essa produção ela aconteceria de forma mais lenta. Então, o acesso ao produto da indústria eram para poucas pessoas, né? Com o desenvolvimento das máquinas térmicas, esses produtos que eram só para poucos, ele passa a ser produzido em grande escala. E isso causa o quê? Quanto maior a quantidade de produto, menor acaba sendo o seu preço, né? Então, essas máquinas, elas começam a produzir uma quantidade onde mais pessoas vão ter acesso a esse produto de forma mais fácil, digamos assim. No Brasil, por exemplo, em relação à Grã-Bretanha, que teve essa revolução industrial, né? A Grã-Bretanha foi uma das principais parceiras do Brasil, fornecendo esses produtos industrializados, né? Então, foi quando os produtos industrializados começaram a chegar no Brasil. O Brasil, geralmente, ele fornecia matéria-prima. Ele poderia até vender para a Grã-Bretanha matéria-prima, por exemplo, o algodão, e aí a Grã-Bretanha vendia para o Brasil o quê? O produto da sua manufatura, o produto das suas fábricas, que era o tecido pronto, tá? E isso influenciou em quê? Influenciou em vários eventos no Brasil, como, por exemplo, a independência do Brasil em relação a Portugal. Posteriormente, né, algumas décadas depois, a proibição do tráfico de escravos, e até na Guerra do Paraguai teve influência essa relação Brasil-Grã-Bretanha, tá? Como eu falei, com a Revolução Industrial, teve uma maior oferta dos produtos produzidos pela indústria e, de certa forma, com um preço bem menor do que os artesanais. É aquela questão, lei da procura e da oferta. Eu tenho pouco produto, eu cobro muito por esse pouco produto. Eu tenho muito produto, eu cobro menos, né, ou mais barato, para eu poder ficar livre de tanto produto. Então, isso aí é um dos lados positivos dessa revolução industrial, né? A queda no preço dos produtos, proporcionando o quê? Que mais pessoas pudessem consumir esses produtos, trazendo maior conforto para essas pessoas. Só que aí o que acontece? Passa-se a ter necessidade, às vezes, de adquirir esses produtos que antes as pessoas nem pensavam em adquirir. Aí entra a questão do consumismo, né? Então, a Revolução Industrial, ele criou parâmetros diferentes. Então, por exemplo, o movimento ele criou riquezas. Só que essa riqueza ela não foi bem distribuída, né? Ela foi concentrada nos donos, nos grandes. E aí, muitas vezes, esses donos dessas empresas, eles não tratavam bem os seus funcionários. Hoje, por exemplo, a gente tem várias leis que protegem o trabalhador. Só que naquela época não existiam essas leis. Por exemplo, se uma pessoa hoje adoece no emprego, ela tem direito a ficar em casa, se tratar e receber por isso. Naquela época não, né? Se as pessoas adoeciam no emprego, elas simplesmente eram mandadas embora. Não interessa se ela tinha dinheiro para comprar comida, para remédio, nada disso. Então, naquele momento, esse era o lado negativo, né, dessa indústria, que acabava fazendo a exploração da mão de obra, explorando os funcionários, né? Não eram escravos, mas recebiam muito pouco, trabalhavam muitas horas e muitas vezes em ambientes como esse aqui, ó, de pouca ventilação, o que causava muitas vezes o adoecimento, porque nós estamos falando da Europa, nós estamos falando de lugares frios, úmidos, onde as pessoas acabavam, dentro desse ambiente de trabalho, pouco salubre, adoecendo bastante, tá certo? Com o passar das décadas, né, dos séculos, o trabalhador começa a adquirir seus direitos, né? E hoje, por exemplo, é proibido o trabalho infantil, o que na época era muito utilizado
pelos donos dessas indústrias, tá certo? Então, vamos para a página 5 aí agora. Na página 5, a gente fala dos combustíveis e obtenção de energia térmica, né? Então, combustível está relacionado com energia térmica, energia em movimento ou que causa movimento. E essa busca por essa energia, ela vem lá desde os nossos primórdios, tá certo? Então, aqui a gente pode ver um grupo de pessoas, né, sem roupas, indicando que moram nessa caverna. Então, é uma ilustração que nos remete aos nossos ancestrais mais primitivos. E aqui eles já estão dominando o fogo, né? E aqui, através do domínio do fogo, eles já conseguem preparar alguns tipos de alimentos, eles já conseguem ter peles, né, desses animais que eles já conseguem matar para poder usar como roupas, mas principalmente utilizando o fogo aí como fonte de calor e proteção. Então, o calor faz com que eles, né, tenham um maior conforto e proteção, porque os animais têm medo do fogo, né? Então, foi uma das primeiras fontes, né, de energia térmica. Sem contar o sol. O sol é a fonte principal dessa energia, né? E depois dele, o domínio de outras energias, como a ilustração nos mostra aí, o fogo, tá certo? Hoje, nós temos uma grande quantidade de combustíveis, né? Uma diversificação desses combustíveis. Então, se você olhar aqui, ó, o que está alimentando o fogo é a madeira. Então, a madeira é um combustível, porque ela, através dela, consegue-se energia térmica. E hoje nós temos diversos combustíveis diferentes, né? Como nós já citamos aí, gasolina, o próprio carvão mineral, o gás natural, o petróleo, né? O álcool combustível. Então, esses combustíveis, eles são extremamente importantes para a nossa vida na atualidade. Pensa aí, por exemplo, aí na sua casa. Por que vocês estão conseguindo assistir essa aula? Porque existe uma energia trazendo essas informações para vocês, né? Uma energia térmica aí, ó. A eletricidade, por causa da eletricidade, você conecta seu aparelho nela, ele consegue produzir energia e por causa dessa energia, ele tá te possibilitando assistir essa aula aí. Então, praticamente qualquer coisa do seu cotidiano aí que você pensar, né, que precisa ter movimento, aquecimento, luz, vai precisar de alguma fonte de energia, vai precisar de algum tipo de combustível, certo? Então, você não faz o seu carro andar se você não colocar gasolina nele, ou álcool, ou diesel, né? Você não faz uma máquina funcionar, um secador de cabelo ligar, se não tiver energia elétrica, não é verdade? Então, todas as coisas hoje, né, no nosso dia a dia, são utilizadas através de algum tipo de combustível, de algum tipo de energia, tá certo? E como tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né, nós também, nessa produção de energia, a gente vê isso, tá certo? Por exemplo, o excesso do uso desses combustíveis, muitas vezes chamados de combustíveis fósseis, como a gasolina, como o óleo diesel, como o carvão mineral, gás natural, eles poluem o nosso planeta, né? Causando várias consequências aí, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, aumento em doenças como câncer de pele e podem causar até conflitos, né, entre países que geram guerras, podem causar conflitos econômicos, apesar de todas as vantagens de conforto que a gente tem no nosso dia a dia hoje, também por causa desses combustíveis. Agora,
na nossa próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre esse tema, os tipos de combustíveis, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver alguns desses combustíveis fósseis, né? Vamos falar de como eles são obtidos, que tipo de energia térmica e vários impactos sociais que eles podem causar, tá certo? Então, espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp. Façam as atividades que estão no Portal On. Bons estudos e até nossa próxima aula.